E aí, meus pãezinhos de ló, tudo bem com vocês? Hoje eu entrevisto aqui no canal o professor Anselmo de Moura. Ele que é graduado, mestre e doutor pela Universidade Federal de Viçosa e especialista pela Universidade Gama Filho. Ao longo da sua trajetória profissional, ele teve diversas experiências, tanto com a pesquisa quanto com a extensão, tendo destaque para sua atuação em academias. Atualmente, ele é professor de dois centros de ensino superior, a Faculdade de Viçosa, ou FDV, e a Unifagoc, de Ubá. Além disso, ele também é diretor técnico da RIX Cursos, uma pessoa incrível que teve uma trajetória muito interessante que a gente vai começar a entender mais a partir de agora. Olá, professor Anselmo, tudo bem com você? Tudo bem, Túlio? Você? Tudo bem. Primeiramente, gostaria de agradecer a você muito por ter topado ser mais um dos entrevistados aqui do canal e fazer parte, né, de toda essa rede de profissionais que eu estou construindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre bom a gente falar das nossas experiências, da nossa vivência, né? Para mostrar para as pessoas como é que funciona na real, né? Na prática mesmo, como é que as coisas vão acontecendo, né? Exatamente, são coisas que realmente agregam bastante. E para começar a te dar a oportunidade de contar um pouquinho mais sobre a sua história, eu queria entender como é que era a sua infância e a sua adolescência com relação às práticas motoras. Você era um esportista, você era um praticante de atividade física, ou você era um fanático por algum esporte? Como é que era a sua relação com a prática motora? Bem, Túlio, eu como um, um menino comum brasileiro, tenho minha prática esportiva muito ligada com o futebol, com o futsal, né? Desde a escola e também na rua, né? Eu tive uma imensa oportunidade, um prazer enorme de crescer numa rua com mais de 20 meninos que moravam próximos a mim, né? Meus vizinhos, todos mais ou menos da mesma idade. Aliás, a gente até hoje se fala, né? Apesar de morar longe desse local, eu nasci em Varginha, cresci em Varginha, no sul de Minas. Atualmente eu moro em Viçosa, né? Trabalho e estudo aqui e até hoje mantenho contato com ele lá. Minha mãe ainda mora nessa mesma casa, nessa mesma rua, meu pai também. Então eu tenho oportunidade de vez em quando encontrar com eles. E eu morava numa rua aonde do outro lado da rua, assim, só tinha casa em um do lado da rua. Do outro lado da rua, como passou uma subestação elétrica, não podia ter construção. Então era mato puro. Então, o que que a gente ficava fazendo enquanto criança, menino, né? A gente ficava jogando futebol no meio do mato, a gente conseguiu montar um campinho num lugar muito improvável, inclusive, né? Conseguimos ali montar um esquema de campo ali, uma descaída. Se você olhar hoje, não tem nem condição de saber como aquilo virou um campo, mas aquilo era um campo e a gente brincava muito ali, além de outras brincadeiras mesmo ali, a gente tinha pique-esconde, pique-pega, na rua mesmo a gente brincava de outros esportes, né, voleibol, basquetebol, as brincadeiras de criança queimada, joguei muito bet na minha vida, não sei nem se você conhece esse jogo, porque é um jogo antigo que eu não vejo vários meninos jogando, né, jogava muito bet, então qualquer outras variações de jogos que a gente conseguia fazer. Então eu tive muita oportunidade, principalmente nessa vivência na rua mesmo, né? Próximo da minha casa, eu tinha muito comum lá em Varginha a gente ter nos bairros praças com quadras poliesportivas gratuitas, abertas. Então a gente também tinha a oportunidade de ir na quadra do bairro e jogar futsal com outros meninos, né, do bairro ali inteiro. Então eu tive muita vivência ligada com o futebol e com o futsal principalmente, né, que é um esporte que eu desde sempre gosto muito, gostei muito, então gostei. Então eu tenho muito essa influência muito grande. E como eu tinha locais, como por exemplo esse local onde tinha ali no meio do pasto, ali no meio do mato, criado um campo de futebol, então para o local ser um lugar não muito, tinha que desenvolver diversas ações motoras
coordenativas, ações motoras que acabam influenciando muito nessa capacidade de coordenação, principalmente. Então, eu me considero uma pessoa muito bem coordenada do ponto de vista motor, muito por causa disso. Isso sem citar, claro, na escola, né? Eu sempre, desde pequeno, nas escolas por onde eu passei, eu tive as aulas de educação física, né? Então a gente tinha também vivência motora nessas aulas, né? Dos mais diversos estilos, dos mais diversos estímulos. Então eu acredito que eu fui, do ponto de vista motor, uma pessoa privilegiada. Tive a oportunidade de passar por essas diversas vivências, diversas experiências, diversos esportes, diversas brincadeiras. E é uma das coisas que eu sinto muito orgulho, sinto muita felicidade de ter a oportunidade de ter vivido, sabe? Sou muito grato pela minha infância e pela minha adolescência. Eu me considero assim um menino de rua, que a gente tem o costume de brincar, né? Que tem o menino de prédio e o menino de rua. A gente costumava falar isso, né, lá na nossa rua, né? O menino de prédio é aquele que não teve tanta oportunidade assim de ter essas vivências. E eu fui um menino mais criado na rua, ficava praticamente o dia inteiro jogando futebol na rua, jogando outro jogo na rua, enquanto não estava fora estudando na escola, né? Chegava em casa, tomava banho, mas não tomava banho, comia alguma coisa, já saía para a rua e já fazia alguma coisa. Então eu tive essa oportunidade gigante. Eu acredito que eu aproveitei bem essa oportunidade. Ansel, muito legal saber de todas essas práticas motoras que você viveu. E eu conheci o Bet, na verdade, com o pé no Bet, por causa da minha Uhum. mãe, que era uma brincadeira que ela também fazia na infância dela. Mas assim, conheci, mas também joguei muito pouco. Fui reviver ele na faculdade, mas realmente é um jogo que ele não é tão difundido, né, nos dias atuais. Mas são práticas Uhum. motoras muito legais, realmente. E o lazer, né, a prática de atividade, ela encanta muito a gente, né? Como é que foi para você essa virada de, pô, me divirto fazendo isso, gosto de fazer aquilo, talvez eu queira seguir nessa questão de fazer o curso de educação física? Acho que foi muito que natural, sabe, Túlio? Porque quando eu estava ali na época do segundo ano, do terceiro ano, onde começa a ficar mais evidente essa pergunta, né? A gente tem que ter essa resposta, né? Que é o que você vai fazer, e como eu tive a oportunidade, na maior parte da minha formação, do ensino fundamental, do ensino médio, estudar numa escola particular. E, lógico, quem estuda em ambientes como esse tende a seguir o caminho de chegar na universidade, né? E eu já tinha, por exemplo, quando eu estava no segundo ano, a minha irmã mais velha, já estava na universidade, numa universidade federal. Então, eu tinha dentro de casa um exemplo, de certa forma, uma certa pressão. Não me senti pressionado, né? Mas havia um caminho ali que eu provavelmente iria seguir, e dentre eles estava lá entrar na faculdade, né? E como eu sempre gostei de esporte, eu sempre gostei de assistir esporte na televisão, todos os esportes. Eu sou da época que a Bandeirantes passava muito esporte dia de domingo, e eu assistia a Bandeirantes sempre que eu podia dentro de casa. Sempre que eu estava em casa, não tem televisão, eu estava assistindo esporte. Então eu via todos os campeonatos italianos da vida, alemães, portugueses, a Champions League, quando nem era tão fantástica como ela é hoje, né, do ponto de vista da organização. É, o futebol brasileiro, sempre que tinha um jogo passando, eu estava assistindo. Mas os outros esportes também, gostava muito de assistir vôlei, peguei a época lá da rivalidade gigante Brasil e Cuba no feminino, no masculino, assistia, vibrava, torcia. Basquete também sempre gostei muito. Os esportes americanos, assistia muito futebol americano, assistia muito basquete, né, NBA principalmente. Tive a oportunidade também, outra coisa que eu tive uma grande oportunidade de assistir, que foi ver Michael Jordan jogar, por exemplo. Eu assisti para todas as finais que ele ganhou pelo Bulls, eu assisti todas passavam na Bandeirantes na época, e eu assistia o Luciano do Vale narrando. E eu tinha, inclusive, mania de narrar, né, porque assistia sozinho, então eu ia narrando o jogo, eu ia narrando o jogo de futebol, eu narrava o jogo de basquete, gostava muito de jogar botão, aí naquela experiência nossa motora também,
no passado da coordenação motora fina, por exemplo, dos meninos que eu tive a oportunidade de conviver, a gente jogava muito botão, até medalha de jogo de botão eu tenho, deve estar na casa da minha mãe lá. Gostava de jogar com o Bahia, eu tinha um time do Bahia de botão lá que era um mais redondinho, que eu gostava mais de jogar com eles. Então eu fazia a narração disso, gostava muito de Fórmula 1, assistia, guardava de madrugada para assistir corrida de Fórmula 1 na Globo. Eu era muito ficcionado por esporte, sempre fui muito aficionado por esporte, sempre gostei muito das personalidades e eu gostava também do que o esporte me ensinava. Por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil, até hoje, eu não tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil. Mas se me perguntar de um monte de cidade fora, conheço assim, entre aspas. Eu já ouvi falar de um monte, por quê? Porque era tanto jogo que eu assistia da Europa, que eu sabia lá que tinha a Juventus de Turim, tinha lá o Slavia Praga, tinha lá o Shakhtar Donetsk, quer dizer, era tanto lugar e tanto esporte em tanto lugar, que isso me fazia, de certa forma, conhecer, né? Não conhecer presencialmente, né? Mas é uma forma de conhecer remotamente, até pensando desse jeito que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu tive muita oportunidade de conhecer coisas diversas como essa, né? De ter informações desse tipo. Isso me ajudou de diversas formas ao longo da minha formação. Então, foi meio sendo que natural. Eu me perguntava, você vai fazer o quê? Como eu sempre gostei muito das aulas de educação física por causa da prática, então eu fui pensando, pô, eu acho que eu vou fazer educação física. Na época, no final do ensino médio ali, por exemplo, eu ainda era muito ligado ao futebol. E ao futsal, principalmente. Mais o futsal. No final do ensino médio ali, eu já estava praticando mais futsal. Quase nada de futebol mesmo, de campo ali. Então, eu tinha muito essa ideia de que eu poderia fazer educação física. Só que, como muitos estudantes de educação física, eu não entrei muito para pensar em aprender a ser um treinador de futsal. Eu entrei em educação física para jogar futsal, para jogar futebol, porque eu achava que era legal, que assim, tipo assim, eu vou entrar naquele curso e vai ter um monte de jogo, então eu vou jogar aquele monte de jogo, era essa a ideia, né? E isso acontece com muita gente até hoje. Então, lógico que tem essa influência. Mas ao mesmo tempo, como também muita gente passa, em algum momento eu pensei em fazer outra coisa. Me passou pela cabeça fazer outras coisas. Tanto é que quando eu fiz vestibular 2 vezes, por 2 anos, para poder entrar no curso de Educação Física. No primeiro ano, eu tentei somente Educação Física. Eu tentei na UFMG, na UFJF e eu acho que na USP. Acho que foram os 3 lugares que eu tentei. E aí eu não passei, que acabei fazendo um ano de cursinho. E nesse um ano de cursinho, esse negócio de educação física me bateu na mente, assim, sabe o que eu tenho que fazer? E aí já tem algumas pessoas que ficam lá, aqueles vizinhos, tipo assim, educação física? Educação física dá dinheiro não, amigão, vai fazer outra coisa, vai fazer uma coisa legal, vai fazer direito, vai fazer administração, que é isso aí que dá dinheiro e tal. Então, como a gente está adolescente, final da adolescência ali, começando a vida adulta, não tem muita ideia de muita coisa, né? A gente acha que tem ideia de um monte de coisa, mas não tem nada, né? Aí fui meio assim, pô, vou pensar em fazer outra coisa. E nesse meio do caminho, porque uma das coisas que eu gostava de fazer também era desenhar. Eu gostava muito de desenhar a marca. Eu inventava marca para as coisas. Eu lembro de ter inventado a marca para mim, com 18 anos, fazer um negócio, um formato lá do ar, do meu nome, e formar uma marca e ver o negócio da comunicação, o negócio do marketing, alguma coisa da comunicação nesse sentido. Não a comunicação, o jornalismo. Na época tinha os 2 cursos de comunicação social. Você entrava em marketing ou entrava em jornalismo, mas não a comunicação, jornalismo. E eu acabei tentando essas 2 coisas. No segundo ano, eu tentei comunicação na UFMG, comunicação em Juiz de Fora, na UFJF, e aqui em Viçosa tinha comunicação, mas só tinha jornalismo. E aí eu fui, jornalismo eu não quero. E aí eu fiz educação física para cá, nesse segundo ano. E foi, inclusive, o lugar que eu passei. E eu não passei em comunicação em Juiz de Fora, não passei em comunicação na FMG. Eu cheguei a passar para a segunda fase, na época tinha fases, né, o vestibular. Mas não passei, no final das contas, né, fiquei em lista de espera e passei na educação física aqui.
Então, essa escolha do curso aí relacionada com essas vivências tem tudo a ver, mas eu acho também que teve uma pontinha aí de destino nessa história aí, porque se eu tivesse passado em comunicação na UFMG ou na UFJF, eu teria ido fazer lá. Eu não teria vindo para Viçosa fazer educação física. Eu não sei se eu completaria o curso, eu não sei se eu desistiria no meio, fosse fazer educação, se voltasse para fazer educação física, isso é difícil de afirmar. Mas que eu teria ido naquele momento, escolhido comunicação em vez de educação física, isso eu teria feito, né? Aí depois só a história saberia me dizer o que queria acontecer. Mas essa escolha para a educação física tem tudo a ver com essas vivências minhas, né? Vivências minhas, com esse gosto pelo esporte que eu sempre tive, tenho até hoje. Hoje eu tenho um pouco menos de tempo para assistir, mas assisto de uma maneira diferente. Hoje a gente tem, por exemplo, lá o YouTube para ver melhores momentos. Então eu assisto muito melhor momento de futebol, de basquete. As finais da NBA desse ano eu assisti por melhores momentos no YouTube. Não consegui assistir nenhum jogo ao vivo, mas me interesso muito. Sempre dou uma olhadinha lá em algum site. Então essas vivências e experiências têm tudo a ver com a minha escolha pela educação física, né, como curso de formação. Professor, muito legal. Assim, eu achei incrível essa história e essa coincidência, né, de você acabar no segundo ano tentando só uma faculdade, né, educação física, acabar tendo passado. São essas coisas do destino, eu acho que às vezes elas dão aquele empurrão que falta. E aí, você viveu um período, né, que até te fez pensar em talvez fazer outro curso, por, né, indicações, por algumas conversas que você estava tendo. Como que foi isso no seu âmbito familiar, né, com seus pais, talvez com sua irmã, e dessa questão de você falar assim, eu quero fazer educação física, e aí, né, como é que foi essa conversa com eles, o que que eles falaram, eles apoiaram ou não? Como é que foi essa situação dentro de casa? Na minha casa, eu nunca tive nenhuma pressão para escolher qualquer curso de formação. A minha irmã é formada em arquitetura, né? Ela fez arquitetura na UFJF, né? Tem essa formação. E o meu pai, ele nunca me falou, não, sabe? Mas eu acho que ele tinha uma pontinha que eu gostaria que eu fizesse direito, que é um curso que ele gostaria de ter feito. Ele não teve a oportunidade de fazer faculdade, né? A minha mãe teve a oportunidade de fazer faculdade, fez administração, mas também nunca me forçou a escolher nenhum tipo de curso. Eu não tive esse tipo de problema, né, que muitas pessoas vivem, inclusive pessoas próximas a mim viveram. Eu tenho uma pessoa próxima a mim, por exemplo, que fez um curso de graduação, se não me engano, era administração, e que fez o curso, quando acabou, fez o curso todo. No dia que ele recebeu o diploma, ele pegou esse diploma, deu na mão da mãe dele, falou assim: toma aqui para a senhora, e eu vou fazer o que eu gosto. E ele depois foi fazer música. Ele foi lá, fez uma formação em música, é músico, hoje é professor de música, quer dizer, passou por isso, né? Eu não tive isso, graças a Deus, sempre tive apoio incondicional da minha mãe e do meu pai para poder escolher o curso que eu queria e fazer o curso que eu queria. Até quando eu passei, né? Até uma outra história interessante, né? Que quando eu passei, no dia que saiu o resultado que eu fui aprovado aqui em Viçosa, eu estava em Juiz de Fora, na casa da minha irmã morava lá já, estava na véspera de fazer a prova do segunda fase da UFJF. E o meu pai me ligou lá em casa, na época não tinha muita informação eletrônica, estou entregando, velho pra caramba, não tem e-mail direito, né? Meu pai me ligou e falou assim: ligaram aqui em casa, disseram que você foi aprovado na educação física lá em Viçosa. Aí eu falei: ah, legal. Tipo assim, eu estava tão focado na prova do outro dia, tipo assim, ah, legal, beleza, tá bom. E aí porque eu tava estudando, né, para a prova de amanhã, que era amanhã na época, né, não dei muita bola. Fui fazer a prova lá. E depois saiu o resultado, eu não, eu não passei lá em Juiz de Fora. Aí tinha uma colega minha que estudava aqui em Viçosa, e aí eu fiz uma procuração para ela fazer a matrícula para mim. Eu não vim em Viçosa fazer a matrícula. Quem estuda aqui em Viçosa sabe que tem lá o dia da matrícula, a galera toma trote já no dia da matrícula, e eu não estava nesse dia, eu não vim nesse dia. Eu fugi dessa.
né? Até a menina que fez para mim falou assim: quiser me dar trote aqui, assim. Eu falei: não, peraí, calma aí. Ela já era veterana, já, então ela conseguiu fugir. Aí, isso foi numa época que a UFV tinha passado por greve. Então, essa inscrição, essa matrícula foi em fevereiro. A aula só começaria em maio, por causa de uma greve que tinha tido no ano anterior. Então, eu fiquei ali de fevereiro a maio sem fazer nada. E pensando, vou ou não vou? Vou ou não vou? Eu morava em Varginha, eu não conhecia Viçosa, eu não tinha ideia de onde ficava Viçosa. Assim, eu sabia pelo mapa, mas eu não sabia como chegar aqui. E são 430 quilômetros. Aí pesou, pô, vou ou não vou? Eu fiz comunicação, não passei, ver se eu passar de novo. Às vezes tentar de novo eu passo, né? Eu passei perto, fiquei na lista de espera, às vezes eu vou. Viçosa é longe. Vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. E conversando com meu pai, com minha mãe e tal. E chegou uma semana antes, eu falei com meu pai, eu vou ver qual é. E aí a gente saiu correndo, que meu pai, minha mãe sempre me ajudaram nesse da família, né? Ligando aqui para Viçosa. E aí, tem um hotel onde que eu poderia ficar a primeira semana? E aí a gente conseguiu encontrar um telefone de uma moça que trabalhava na universidade e que tinha uma kitnet para alugar. Aí a gente ficou guardando, anotando os contatos, né? Dos lugares para ficar e dessa moça também ficou anotado. E a gente veio para Viçosa, o carro cheio de coisa, 430 quilômetros para chegar aqui, não sabe muito bem como chegar, às vezes errava o caminho e tal. Cheguei. Veio eu e meu pai veio me trazer aqui, né? Lembro até hoje do olhar da minha mãe quando eu saí de casa, sabe aquela música do Zé de Camargo? Dia que eu saí de casa, né? Aquela música. Eu escuto aquela música e lembro da cara da minha mãe quando eu estava saindo de casa, meio chorosa e tal. Aí veio meu pai, estrada longa, sinuosa, cheia de buraco, o carro bateu num buraco, tortou a roda, enfim. Chegamos aqui nessa aventura, demora umas 6 horas para chegar. Chegamos aqui, procurando lugar para ficar, conseguimos lugar para ficar, justamente com essa moça, e essa moça morava ela, uma irmã dela, e os pais dela. Os pais dela eram mais velhos. E aí a kitnet que tinha para alugar estava reformando, não estava pronta ainda. E eu acabei ficando morando na casa deles. Eu falei: não, tem um quarto aqui no fundo aqui de casa. Você quer... No fundo não, era dentro da casa. Tinha um quarto aqui dentro de casa. Você não quer ficar aqui? Meu pai estava lá, tal, a gente acabou ficando lá. E eu acabei passando essa primeira semana nesse lugar. E na primeira semana de aula, que aí aquele negócio que eu tinha comentado, né, que eu não sei se eu tivesse feito comunicação, eu teria mudado. Porque na primeira semana de aula, quando eu tive minha primeira semana de aula, eu tive certeza que eu tinha feito uma escolha certa, que é isso que eu queria fazer. Então, esse é uma coisa, por mais que alguém pode ter me escutado a primeira parte e falar assim: pô, o cara não tem nem certeza do que queria fazer, fez educação física, mas quando eu fiz a primeira semana de aula, eu lembro de ter parado no final da primeira semana e indo para casa já, tinha acabado aquela primeira semana e pensado comigo: não, é isso mesmo, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu vou fazer. E então foi uma escolha acertada nesse sentido. É por isso que eu não sei se eu tivesse começado a fazer comunicação, se eu ia conseguir terminar e não voltar para a educação física. Até acho que poderia, meio plano de ideia, né? Mas eu acho que sim, porque eu me identifiquei de uma tal forma com o curso, com tudo que eu fui aprendendo ao longo dele, né? E lembro daquele negócio que eu falava, que eu tinha entrado para jogar futebol, né? Eu fui ao longo do tempo tendo a ideia clara que eu não queria, que eu não entrei, eu não vou estudar para jogar futebol, muito pelo contrário. E uma outra coisa que eu fui tendo a ideia mais clara é que eu não queria trabalhar com futebol, nem com futsal. Eu fui tendo tantas outras experiências na educação física que foram me trazendo para um lado totalmente diferente. Hoje, por exemplo, eu não estudo nada de futebol. Eu assisto futebol, assisto futsal, mas não estudo nada. Conheço pessoas que estudam muito, que sabem muito dessa área. Eu estudo tantas outras áreas, mas essa eu não tenho esse hábito de estudar. Então, esse momento importante aí dessa vinda para cá, com esse apoio da família em todos os momentos, incondicional mesmo se em algum momento algum deles, ou meu pai ou minha mãe, teve alguma objeção com relação à escolha do meu curso, eles não me falaram, eles não me
Assim, não, você não deveria fazer isso, é melhor você ter ficado aqui. Nunca fizeram isso. E acredito que foi a decisão mais acertada por parte deles, né? Porque eu acabei, de certa forma, entre aspas, dando certo nessa área até o momento, né? Cara, que história, que aventura, né? Eu acho que, assim, botar as coisas no carro, pegar uma estrada pesada e, assim, e ir, mesmo sem ter apartamento, mas com a certeza que ia achar alguma coisa, foi, assim, uma história muito legal que você contou e muito legal de saber. E Aí então, velho, e essa história, Túlio, só para finalizar, até para não deixar passar batido, né, já como eu estou contando a história, né? Essa casa que eu fiquei primeiro, era para eu ter ficado, como a kitnet estava reformando, era para eu ficar um mês na casa e descer para a kitnet. Mas eu criei uma tal ligação com essas pessoas, né? Então, o casal de senhores que me acolheram, né? O seu Elcio, Dona Judite, e aliás, Dona Judite já faleceu, infelizmente, né? Como as duas irmãs, filhas dele, né? A Neide e a Roseli, a Roseni, que assim, a Roseli, desculpa, que tinha outras irmãs, tem a Roseli também. Eu acabei criando uma tal identidade com eles que eu fiquei morando lá por um ano, dentro da casa deles, né? Eu só saindo, eu percebi que eu poderia estar atrapalhando. Na verdade, nunca me passaram isso, mas foi mais cisma minha e acabei também conhecendo o pessoal, formando república, acabei saindo por causa disso. Mas mesmo depois que eu saí, continuei visitando eles. A Dona Judite Silvestre foi meu padrinho de casamento, então eu tenho até hoje uma ligação muito forte de uma coisa que aconteceu nesse primeiro momento que me ajudou muito nesse primeiro momento aqui em Viçosa. Eu sou eternamente grato por tudo que eles fizeram por mim, né? Por aceitar um menino que despencou, sabe-se lá de onde, e que foi acolhido dentro de casa mesmo, um quadro dentro da casa, eles me aceitaram lá, e a gente teve uma grande afinidade mesmo, né? Então é uma gratidão enorme que eu tenho por essas pessoas na minha vida. que história incrível, assim. É uma coisa que poucas pessoas têm a chance de viver e assim, mas são coisas, né, que realmente mudam a gente e fazem a gente ver as coisas de uma maneira diferente. Então, muito legal saber de tudo isso que você viveu no começo da sua graduação. E como você mesmo falou, esse foi um momento de transformação para você. Foi aquela questão de desconstruir um pouquinho a questão de estou fazendo o curso porque eu pratico o esporte e entender quais são as atuações do profissional de educação física no âmbito esportivo e outros âmbitos que ele pode atuar. Como é que foi mais ou menos esse seu processo de desconstrução? Foi bem no começo, por influência mais de algum professor, de alguma matéria, ou foi ao longo do curso que você foi vendo as coisas, fazendo as matérias, e aí você foi vendo que, na verdade, a realidade ela é bem diferente? Sim. O primeiro susto que eu levei com essas mudanças, né, foi quando eu peguei o caderninho com a ementa. Antigamente no UFV, eu entregando de novo, vou falar, eu entrei no UFV em 2002, tá, gente? Então já faz quase 20 anos que eu entrei para ser o calor no UFV. Aí a gente recebia um livro. No livro, não sei se chegou a pegar, na sua época teve isso, Duro, mas tinha um livro que tinha todas as ementas de todos os cursos. E aí tinha lá uma parte da educação física que tinha ementa do curso todo. Então tinha as disciplinas do primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Eu lembro de eu no primeiro dia eu receber esse livro e levar para casa e ficar à noite folheando ele para ver o que ia ter no curso. E aí eu fui vendo assim, estatística, cinesiologia, falei, mas que merda que é cinesiologia, não tenho a mínima ideia de que era isso. E pensando comigo, uma coisa que eu falo com os meninos, né? E hoje eu sou professor de cinesiologia, né? Pô, eu entrei em educação física para fazer conta, não, pô. Por que tem estatística nesse negócio aqui? Por que eu preciso fazer isso? Né? Então, aquilo ali foi o meu primeiro baque de pensar assim, pô, mas aqui não é só jogar futebol, aqui não é só jogar bola, não. Parece ter uma coisa diferente nesse curso aqui, né? Então, foi o primeiro momento. E ao longo das disciplinas, né? Eu não tenho, assim,
um professor só que me influenciou. Eu tenho uma série de professores que me influenciaram, né? Eu tenho, na época da graduação, uma influência forte do professor Natali, que é, inclusive, hoje, com muita honra, meu orientador de doutorado, onde ele ministrava disciplinas para mim, ele ministrou futebol, coisa que não ministrou muitas vezes na UFV, mas para mim tinha. Hoje a gente tem o professor Israel que ministra. Na época o Israel nem estava na graduação, nem era professor da graduação, então ele ministrou, foi uma das primeiras disciplinas que eu tive. Ele ministrou treinamento esportivo, que foi uma disciplina para mim muito importante, que eu adorei fazer. E tem outros professores, professor João Bouzas, o professor Paulo Amorim, não tive a oportunidade de ter aula com ele, que é um outro professor daqui da instituição, né? Porque ele estava, na época, ele estava no doutorado. E aí, as disciplinas de fisiologia, eu tive com o professor João Bouzas, que foram ótimas disciplinas. Eu tenho uma pessoa que tem muita afinidade com fisiologia, e descobri essa afinidade ao longo do curso, porque, além de fazer as disciplinas, eu tive a oportunidade ali no mês de começar a fazer um estágio no laboratório de biologia do exercício, que na época nem sei se chamava isso. Na época a gente tinha, há muito tempo atrás, ali não tinha nem laboratório, porque a gente tinha que fazer as coletas lá na veterinária. Hoje a gente tem um laboratório específico, né? Então, na época que tinha. No ginásio da UFV, para quem conhece, tem um corredor no ginásio. E esse corredor ficavam todas as salas dos professores. Eu lembro que a sala do professor Natália era a segunda sala ali. Então, era uma sala pequenininha, o era menor que esse quarto que eu estou aqui, só que era mais retangular, bem estreitinha. Tinham 3 computadores, ele ficava no computador na ponta e os alunos que estavam lá fazendo estágio, iniciação, ficavam ali se revezando. E aí esses ambientes, né, foram me mostrando que existem outras possibilidades, né? Então, essa possibilidade de trabalhar com a experimentação animal. Pô, mas como é, para quem não é da educação física, quando eu falo que trabalho com experimentação animal, o cara ragava o olho desse tamanho, assim, peraí, você trabalha com experimentação animal? Que animal que é? Cachorro? Não, existe até, mas tem que trabalhar com rato. Também rato? Mas rato faz exercício? Não, rato faz. Rato nada, rato corre. Eu tive a oportunidade na minha graduação de fazer o meu experimento com a natação. A gente fazia treinamento intervalado com a natação para medir lactato e glicemia dos animais. E para fazer os experimentos, a gente passa por uma série de coisas, inclusive troca informações com diversos outros cursos. E é uma coisa que eu acho muito legal na educação física, que a gente consegue fazer trabalho de uma maneira multiprofissional e transdisciplinar. A gente consegue conversar de uma certa forma, de tal forma com outros cursos, da área da saúde principalmente, né? Que isso foi me mostrando, pô, existem outros caminhos. E esses caminhos foram acontecendo ao longo das experiências que eu tive, dos congressos que eu tive a oportunidade de ir, né, de conhecer. Não foram muitos assim, porque eu não tinha muito dinheiro para viajar, então sempre tinha oportunidade aqui, eu ia, mas teve uma vez que a gente conseguiu viajar fora para ir no congresso. Então, essas oportunidades ao longo do tempo foram me mostrando que a educação física é bem mais que jogar bola, né? Aliás, é infinitamente mais que jogar bola, né? Então, foi conhecendo isso ao longo do tempo, até a parte pedagógica mesmo, que eu era uma pessoa, eu sou ainda uma pessoa tímida, mas para falar em público era um horror. Outra coisa que eu brigo até com meus alunos até hoje, né? Então, todo mundo já teve a oportunidade de apresentar trabalho lá na frente, né, para o professor. Grupo de 5, 6 pessoas. Eu sou aquele, dentro das 5, 6 pessoas, eu era aquele cara que ficava atrás de todo mundo na hora de apresentar e de cabeça baixa. Ficava baixo, assim, com a vergonha danada de falar. E isso é uma coisa que foi sendo trabalhada ao longo da graduação que me ajudou muito. Tanto é que hoje eu sou a pessoa que está lá na frente falando, né? Eu sou o professor. Então, isso foi me mostrando diversas facetas que ela tem, né? Do ponto de vista da licenciatura e do bacharelado. Eu, ao longo do tempo, fui tendo maior afinidade com a área do bacharelado do que com a área da licenciatura, mas a licenciatura me fascina muito, a arte de ensinar, estudar os conteúdos de ensino-aprendizagem, as formas de ensino-aprendizagem. Eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, também uma outra forma de ver a educação física, não só como praticante, mas como ensinar alguém a praticar. E eu considero uma arte, né, uma coisa
muito fantástico você conseguir ensinar alguém a fazer alguma coisa, se é que a gente é capaz de ensinar alguém a fazer alguma coisa, né? Que existem até teorias de educação que falam que a gente não é possível fazer isso, mas eu tive essa oportunidade ao longo dessa formação. Então, acredito que foi o processo tudo. Não tem um momento, vários momentos marcantes. Um deles foi esse que eu te falei no primeiro dia e outros foram acontecendo ao longo do processo. E eu lembro já um professor de estar começando um período aqui na Faculdade de Viçosa, e aí nessa primeira aula a gente foi receber os calouros e no meio eu tive uma ideia de começar a escrever no quadro todas as possibilidades de locais que a educação física proporciona você trabalhar. E aí eu fui começar a escrever. E eu escrevi. E deu um quadro cheio de locais. E quando a gente perguntou, os alunos falavam assim, clube, academia e escola. 3 locais. Mas eu fui escrevendo tantos locais, fui escrevendo lá hotel, fui escrevendo navio, até tem uma menina que formou comigo hoje que trabalha com cruzeiro, atividade física em cruzeiros, o mundo inteiro, roda o mundo inteiro trabalhando com exercício físico dentro dos cruzeiros, né? Então foram diversas oportunidades que podem acontecer ali, empresas, né? Hoje a gente teve, por exemplo, nesse ano, reconhecimento para trabalhar em hospital, quer dizer, uma coisa que seria impensada há 20 anos atrás. Então, várias possibilidades foram surgindo, as possibilidades foram abrindo e eu fui conhecendo. Por mais que eu não tivesse possibilidade de aproveitar todas, porque é impossível também você fazer de tudo, mas eu tive a oportunidade de fazer várias. E aí eu acredito que até eu consigo passar isso para os alunos, que a gente tem essas diversas possibilidades, essas facetas que a educação física nos proporciona, né? Exatamente. A educação física é uma profissão que permite diversas abordagens, diversos locais de trabalho, diversas formas de trabalho. Então, a gente muitas vezes a gente não tem o conhecimento suficiente disso tudo, né? E a gente vai aprendendo e vai vendo ao longo do tempo onde a gente pode, né, trabalhar e às vezes a gente acaba aproveitando essas oportunidades que aparecem, né? A educação física hospitalar é uma coisa muito boa, uma coisa que veio acrescentar demais para a nossa profissão. E uma área que eu particularmente gosto demais é também a questão ligada ao lazer, que é um direito que todos têm. Então, é uma coisa que a gente tem a oportunidade de poder transmitir para as pessoas e fazer com que elas tenham os direitos delas exercidos. Então, nossa profissão maravilhosa, gosto demais. E você é uma pessoa que você tem uma base muito forte na fisiologia, né? Quando eu te conheci como professor de fisiologia. Você me deu algumas aulas de fisiologia durante a graduação. E fisiologia, Uhum. ela não é a disciplina mais fácil da nossa grade, né? E talvez para alguns nem mais é interessante. Ela envolve muito bioquímica, ela envolve, né, muitas questões metabólicas do nosso corpo, muita química, né, e biologia juntos. Então, como é que foi essa disciplina para você? Como é que foram esses processos que foram fazendo com que a fisiologia te encantasse dessa maneira como ela te encantou? Então, meu contato com a fisiologia, ela se dá muito por conta da minha experiência com o laboratório de biologia do exercício. Então, a gente trabalha lá basicamente com modelos de doença. Então, não, nós temos, né, diversos trabalhos com hipertensão, com diabetes, com doença de Chagas. A gente tem trabalhos com fibromialgia, com hipertensão pulmonar. Então, a gente trabalha muito com modelo de doença. Câncer, eu lembro de ter participado de um trabalho com animais com câncer na graduação. Então, a gente acaba estudando muito o modelo fisiológico, né, fato fisiológico que interfere nessa doença. Então, muito por conta disso, a fisiologia entrou na minha vida. Mas um outro ponto legal, Tura, que eu acho legal de comentar com os alunos também, com todo mundo que vem a fazer educação física, porque você mesmo falou, né, a fisiologia não é das disciplinas mais simples, né? Inclusive costuma ser a disciplina que mais reprova os alunos.
E eu fui um desses alunos que foi reprovado em fisiologia na minha graduação. Na UFV, a fisiologia humana ela é ministrada por professores não do curso de educação física, mas do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Então, eu lembro de ter feito a minha disciplina pela primeira vez como professora do ramo da biologia. E eu acabei sendo reprovado da primeira vez. Eu acabei não conseguindo passar, por não conseguir estudar na época. Tive também uns problemas naquele período e acabei não passando. No meio do período, acabei meio que largando, vi que não estava indo bem e largando no meio do período não fiz. E foi uma ótima coisa que me aconteceu. Eu acredito que tem vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder dar dois passos para frente. E esse foi um caso especificamente disso mesmo. Eu vou perceber que quando eu fui fazer a segunda vez, eu estava mais preparado intelectualmente e também emocionalmente para poder fazer a disciplina e conhecer mais. E essa segunda vez é que coincidiu com a minha entrada no laboratório, porque eu comecei no quarto período da graduação. A gente tinha fisiologia no terceiro, todos os períodos eram oferecidos fisiologia na UFV. Então a primeira vez que eu tentei foi no terceiro, não passei, aí no quarto período eu fiz de novo. E aí eu consegui passar dessa vez, estudar um pouquinho mais, conhecer a partir desse contato que eu tinha no laboratório, me ajudou bastante para poder entender a fisiologia humana. E depois que a gente tem a disciplina de fisiologia do exercício. Então, depois que eu tinha sido aprovado na fisiologia humana, é que eu fui fazer as fisiologias do exercício. Nós tínhamos na graduação, na época, 3 fisiologias do exercício. Uma delas, inclusive, era optativa, não estava obrigatória na grade, mas eu fiz questão de fazer, porque eu fui realmente tendo uma afinidade muito grande com aquele conteúdo. Eu gostei muito de compreender, do ponto de vista da fisiologia, como é que o corpo humano se comporta no exercício e como é que a gente entender isso ajuda a gente a prescrever treino, compreender treino, ter decisões voltadas para o treinamento. Então, acho que foi muito por conta desses dois fatores, né? O fato de eu estar no laboratório e o fato de um dia eu ter sido reprovado na disciplina. Muito interessante essa história. Assim, é uma situação que não é comum, né? Normalmente aquela disciplina que a gente reprova, a gente não tem essa afinidade toda, né? Então, foi muito legal saber dessa história e saber que, apesar de você ter sido reprovado uma vez, quando você foi fazer a segunda vez, você aproveitou aquela disciplina de uma maneira muito diferente e ela te despertou o interesse de continuar, até mesmo fazendo uma disciplina que não era obrigatória. E assim, a fisiologia 3, que eu imagino que é a disciplina que você fez, a fisiologia do esporte, ela não é simples, né? Não é uma disciplina fácil. Então, assim, você tem que fazer com a Sim. convicção que você quer fazer aquela disciplina. Então, muito legal essa história. E aí, você também fez parte de laboratórios de fisiologia, né? Eu faz até hoje. E como é que foi essa experiência no laboratório? E também com o modelo animal? No primeiro momento foi estranho, né? Assim como eu falo para as pessoas o que eu faço, que academicamente você trabalha? Eu trabalho com experimentação animal. É como assim experimentação animal para educação física? Então há uma estranheza normal. E eu também achei estranho no primeiro momento, mas ao mesmo tempo que eu achei estranho, aquilo me fascinou de uma tal maneira, porque quando eu entrei no laboratório e vi um experimento animal, eu vi um rato correndo uma esteira, eu pensei assim, poxa, mas como é possível? Foi essa a pergunta que eu fiz. Né? Como é possível um animal correr numa esteira, né? Tipo assim, como se fosse a coisa mais esquisita do mundo. Mas no primeiro momento foi isso. Mas ao mesmo tempo que me causou estranheza, eu falei assim, como é possível e o que isso pode me dar de informação? Por que eu tenho que estudar isso? Porque uma outra coisa que muitas pessoas perguntam e até algumas pessoas criticam, que é a experimentação animal no sentido de, pô, mas para que eu vou estudar rato se eu estou prescrevendo exercício é para ser humano. Então, essas perguntas permearam o início da minha trajetória ali dentro do laboratório de biologia do exercício, principalmente questionando as pontos fisiológicos. Quais são as semelhanças fisiológicas que a gente tem com o animal, com o rato, relacionadas ao ser humano? E a gente tem diversas semelhanças fisiológicas. E é claro que ao longo do tempo a gente vai percebendo que a gente não pode fazer uma transposição direta
mas a gente tem como fazer associações, né, ter alguma ideia de que pode acontecer determinadas respostas com o ser humano. Essas respostas, uma vez a gente viu que elas acontecem na experimentação animal. Até uma das grandes exigências da forma da nossa escrita em algumas revistas, né, que é fazer essa transposição, que é fazer o que poderia acontecer com o ser humano se ele tivesse feito um exercício com aquele modelo em específico. Pegando no modelo que eu trabalho hoje no doutorado, então, que é o modelo de treinamento de força, que é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, principalmente porque na prática eu trabalho muito na área da musculação, sempre trabalhei muito na área da musculação enquanto profissional, foi conhecer os modelos de treinamento de força para o animal. Então a gente trabalha hoje no doutorado, o tema é o treinamento de força para hipertensos, né, animais hipertensos, e a gente usa um modelo de treinamento de força de subida em escada. Então, o animal ele tem que subir uma escada carregando uma carga, uma sobrecarga externa, que simula um treinamento resistido, um treinamento de força, como se ele estivesse fazendo musculação. E também outra coisa, quando eu falo com as pessoas, a pessoa fala, como assim o rato faz musculação? E ele faz, carrega uma grande sobrecarga relativa em relação ao seu peso corporal, tem adaptações hipertróficas igual tem no treinamento de força, né? Apesar de não ser o foco do meu estudo estudar o músculo esquelético, mas a gente estuda mais músculo cardíaco nesse momento, assim, dá para perceber que há uma hipertrofia do animal e existem vários estudos que mostram isso. Então, essa estranheza do primeiro momento, ela se transformou numa grande admiração no que a gente pode responder, no que a gente pode fazer, nos tipos de perguntas e nos tipos de respostas que nós temos com esse experimento. Então, a gente consegue hoje saber, por exemplo, toda a parte celular, é uma grande parte molecular das respostas do treinamento físico, né? Então, a gente está chegando aqui no nosso laboratório até em respostas de microRNAs. Então, são o que regula a transcrição de um gene, né? Nem saber o que acontece com o gene, a gente já sabe o que acontece com o gene, mas é o que regula a transcrição desse gene. Então, a gente tem um nível de pergunta e um nível de resposta muito grande na fisiologia, e a fisiologia do exercício acompanha isso muito fortemente, a gente consegue fazer isso por meio dos experimentos que nós estamos fazendo aqui. Então, esse tipo de pergunta e esse tipo de resposta da área da fisiologia me encanta muito, saber o que e o porquê. Né? É meio pergunta de criança, né? Você pergunta assim, o exercício faz bem? Faz. Por quê? Ah, porque o exercício gera respostas fisiológicas ótimas. Ah, respostas fisiológicas ótimas, mas por quê? Ah, porque o exercício, ele, por exemplo, hipertrofia o coração de uma maneira fisiológica, ele funciona melhor. Ah, mas por que o coração funciona melhor assim? Ah, porque ele melhora lá o tamanho da câmara cardíaca do ventrículo esquerdo, e aí ele tem mais capacidade de ejetar sangue. Mas por quê? E vai indo por quê, né? Aí você vai chegando, não, porque melhora as proteínas que regulam a contração cardíaca. Mas por que a proteína melhora? Aí você vai explicando essa cascata até chegar assim no ponto mais elementar da figura. Né? Eu acredito que daqui a uns dias a gente vai chegar no ponto de vista atômico mesmo. O que o átomo explica do exercício. Né? Do jeito que está indo, a gente vai acabar chegando num momento desse, dentro do estudo da fisiologia do exercício. E esses tipos de pergunta me encantam. Esses tipos de pergunta me motivam. Eu acho que esse é o ponto que está relacionado com esses dois âmbitos da fisiologia e experimentação animal. Coisa que eu não poderia fazer com o humano, né? Não dá para tirar um músculo do coração de alguém e verificar o que está acontecendo lá dentro. Na experimentação animal a gente consegue fazer isso. Professor, interessantíssima a história, interessantíssima. E quem duvida, tem ratinho aí que dá de 10 em muita gente que está aí na musculação, às vezes numa sala não está dando muito gás, ou às vezes é sedentário. Tem ratinho que está dando de 10, tá? Eles se esforçam mesmo e tem, né, toda uma dinâmica para fazer com que eles façam as atividades, né, de uma maneira direcionada. Foi um pouco do que o professor Joel falou aqui também no canal. Então, o Anselmo é mais uma pessoa que vem a somar nesse conhecimento sobre a experimentação animal. E você também, como você muito bem Só citou... pegando um gancho, Túlio,
Ah, pode Só falar. pegar um gancho e atrapalhar um pouco, pedir licença para te atrapalhar esse negócio do esforço, né? Porque o animal tem muitos comportamentos parecidos com o ser humano. Então, tem animal que não gosta de correr, tem animal que não gosta de subir escada, tem animal que não gosta de fazer exercício, não tem a predisposição para tal, mas tem animais que têm muita predisposição. No caso da subida em escada, por exemplo, a gente tem animais que chegam a subir carregando mais de 1 quilo. Só para você ter uma ideia, eles os animais pesam por volta de 300 gramas, então ele carrega o triplo do peso do corpo dele, ou a capacidade de esforço que esse animal tem que fazer. E não é só uma vez, não é só uma vez que ele tem que subir. Ele tem que subir vários degraus por diversas séries. Quer dizer, conseguem fazer um nível de esforço realmente muito maior do que muita gente tem feito treinamento de força por aí. Com certeza, sem dúvida, é uma coisa que agrega demais. E eu acho que quem nunca, né, entrou, se você já faz a graduação, você nunca entrou nesse laboratório, vai lá, dá uma passadinha, busque entender um pouquinho mais, porque é uma coisa realmente muito interessante. Mesmo que você não queira trabalhar na área, é uma coisa realmente muito interessante. E Uhum. aí, você falou sobre a questão da musculação, né? Você é uma pessoa muito ligada à musculação, principalmente na parte prática. Você foi professor de salão, você ou foi coordenador de uma academia em Viçosa. E como é que surgiu esse seu contato com a musculação durante a graduação ou foi depois da graduação? Como é que foi esse seu contato? Na verdade, a musculação começou na graduação. Então, o que, que aconteceu? Quando eu entrei na academia, aí tá mais uma das coisas da educação física, né? Quando eu entrei na graduação, eu tinha uma versão gigantesca à academia. Eu me lembro lá em Varginha ainda, enquanto no ensino médio, passar na porta das academias, dar uma olhadinha para dentro e falar assim, credo, por que esse povo faz isso? Tipo assim, com certo nojo mesmo. Sabe? E aí começou a graduação, chegou lá para o terceiro período, e eu já estava morando em República, e eu cheguei a morar numa república dividindo a casa com mais de 10 pessoas. A gente chegou a morar em 12 pessoas, mano. Pouca gente, né? Você imagina como é que era. Aí chegou uma época que a galera começou a animar de fazer musculação. E aí a gente se juntou, eu entrei no barco meio de gaiato, tipo assim, vamos, 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 vamos. Não vai, 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 eu fui também. E a gente entrou, acho que foram 14 pessoas que entraram de uma vez numa academia. E aí a gente conseguiu fazer um plano especial lá, baratinho, e entrou os 14. E eu entrei meio de gaiato mesmo, não tinha muita ideia. Eu lembro, no meu primeiro dia de musculação, eu conto isso na minha disciplina de musculação. Primeiro dia de musculação que eu fui treinar, eu fui fazer uma rosca direta com 3 quilos. Difícil até falar chega. E logo depois, eu fiz com 3 quilos, difícil, né? Meio cansadão, coloquei o peso lá, guardei o peso. Em seguida, segundos depois, uma mulher pegou um peso de 7 quilos e fez o mesmo exercício subiando. E eu lembro que eu olhei assim, não é possível. Como é que ela faz isso que eu não consigo fazer? E eu lembro muito dessa cena claramente até hoje, né? Claro que não foi só isso que me motivou, né? Mas aquela resposta que eu vi naquele momento me motivou não no fato da mulher pegar mais peso que eu, porque até hoje tem uma mulher que faz exercício com muito mais peso que eu. Mas assim, como é que a pessoa pode se adaptar a uma carga e conseguir de tal maneira que pareça que não seja difícil? Aquela resposta me chamou a atenção. E eu comecei a fazer, comecei a pegar gosto, comecei a pegar gosto, comecei a pegar gosto, né? E acabei me tornando um praticante de musculação ao longo da graduação por causa disso. E acabou aparecendo oportunidades para mim de fazer estágios em academias. Na verdade, os primeiros não foram nem bem estágios, né? Eu lembro da primeira academia que eu trabalhei, que era numa casa aqui em Viçosa, que o dono da academia era um praticante também, né? E aí eu fui contratado para fazer avaliação física. Estava lá no quinto período. Aí eu ganhava um dinheirinho para fazer uma avaliação física e que durava uns 15 minutos. E aprendi muito nesse lugar. Depois tive a oportunidade de fazer um estágio numa academia em Coimbra, que ficava no quintal da casa de um amigo meu, no caso do Marinho, lá do Mário, que estudou comigo na graduação. Hoje ele é secretário de esporte de Coimbra. E aí eu ia para Coimbra 2, 3 vezes por semana, à noite,
para trabalhar na academia, fazer avaliação e acompanhar os alunos lá. Mas era meio por minha conta mesmo, não tive muita orientação nesses primeiros momentos. Só depois que eu fui fazer estágio com orientação. Eu acho que foi uma lacuna que eu tive que aprender muita coisa sozinho. Na disciplina da graduação, aprendi algumas coisas, muitas coisas da musculação eu acabei aprendendo sozinho. Quando eu fui para Varginha, que eu me formei, e eu voltei para casa, né? Voltei para casa dos meus pais, porque eu não tive oportunidade de emprego aqui em Viçosa, voltei para Varginha e eu fiz um curso de tênis. Eu dei aula de tênis um tempão, não sei se você sabe disso, das minhas andanças, né? E até minha raquete, eu tinha até separado a minha raquete aqui, que até hoje eu tenho a raquete que eu dava aula de tênis. Apesar de muito tempo que eu não jogo tênis, ela fica aqui, ó, guardadinha. Um dia, quem sabe, eu jogo tênis de novo, né? Estou meio sem tempo ultimamente. Aí fui, fiz um curso da CBT, da Confederação Brasileira de Tênis, em São Paulo, porque eu gostava muito de tênis e aprendi a jogar tênis na graduação. Outra coisa que eu aprendi na graduação, sempre assisti tênis, mas nunca não sabia jogar, nunca tive oportunidade de jogar. E a graduação me deu essa oportunidade. Tive o professor Zé Alberto lá, se ele estiver assistindo aí, um abração para ele, me ajudou bastante na graduação. E aí eu acabei sendo chamado para uma academia lá em Varginha para trabalhar com tênis. E aí comecei a dar aula de tênis. Na segunda semana que eu estava lá, numa pausa de uma aula para outra. Nessa academia de tênis também tinha uma academia de musculação, no mesmo espaço. Aliás, nesse espaço tinha uma academia de tênis, um estúdio de pilates, uma quadra de squash e a academia de musculação. E eu estava lá de bobeira, esperando o aluno chegar. O professor da musculação, o professor Rômulo, chegou para mim e perguntou assim: Ô, Anselmo, tô precisando de um professor de musculação. Você não conhece, não? Eu conheço, eu. E aí eu me ofereci, não, falei, eu sou, vamos chamar aqui que a gente se vira. E aí eu comecei a trabalhar com musculação naquela academia um pouquinho tempo. Eu lembro que eu comecei fazendo 2 horas semanais e eu lembro do meu primeiro salário na musculação. Foi R$ 97 que eu recebi no meu primeiro mês de trabalho de musculação. Lembro até hoje disso. E aí comecei a trabalhar nessa academia, acabei aumentando meu tempo, né? Acabei comecei a atender personal nessa mesma academia. Era uma academia onde os praticantes tinham um poder aquisitivo mais alto, né? Chamava Double Game, tênis e squash. Um abraço pessoal do Double Game, se alguém assistir aí. E acabei crescendo. E aí tive a oportunidade nessa academia de tornar coordenador. Eu cheguei na coordenação dessa academia. E eu cheguei um tempo, depois essa academia mudou de direção e eu fiquei mais um tempo. Nesse meio tempo, a minha esposa ficou grávida, a gente teve a nossa filha, e foi quando eu saí de Varginha, a gente optou por sair de Varginha e ir para Juiz de Fora. E quando eu fui para Juiz de Fora, eu passei um ano na Juiz de Fora, o lugar que me abriu as portas foi justamente a musculação. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em academias lá, mais de uma, inclusive. Ficamos um ano lá, e depois acabei, nesse meio tempo, eu fui para Juiz de Fora com o intuito de fazer mestrado lá. Só que no meio do caminho, fazendo o projeto, meu projeto acabou vindo para Viçosa, porque o programa de pós-graduação ele é conjunto ao FV com a FJF. E acabou que eu acabei prestando a seleção do mestrado com o professor Tales, né? Foi o meu orientador de mestrado, e o professor Tales é de Viçosa. Então, eu acabei voltando para Viçosa. Então, quando eu voltei para Viçosa, eu fiquei o primeiro ano de mestrado sem trabalhar, só no laboratório. E aí, quando eu precisei, chegou um momento que eu acabei precisando de ter mais dinheiro, que só a bolsa do mestrado não dava. A bolsa do mestrado é que sustentava eu, minha esposa e minha filha no primeiro ano. Né? Era uma bolsa de R$ 1.200. Então, era nós três por conta daquilo ali. A gente precisa ganhar mais uma graninha. A musculação novamente me abriu as portas. Então, uma academia estava abrindo aqui em Viçosa, né? Que é a WR, chefiada lá pelo Vagnão, lutador do MMA, grande amigo que me abriu as portas ali, né, com a ajuda gigante do professor Thiago Abreu, que hoje tem um estúdio aqui em Viçosa, né, o estúdio Hardcore, e eu consegui um lugar nessa academia para trabalhar à noite. Enquanto eu ficava no laboratório de dia, eu ficava à noite na academia. E aí foi mais uma experiência que eu tive com a academia, cheguei a coordenar também do ponto da musculação essa academia,
Depois disso acabei indo para uma outra academia aqui em Viçosa, que é a Up Sport Center. Eu entrei para fazer avaliação física, me tornei coordenador dessa academia também, sempre trabalhando com o personal nesse meio do caminho. Eu trabalhei com um personal muito com domicílio também, lá em Varginha mesmo, trabalhava com domicílio, ia para cidades próximas a Varginha para atender a domicílio, atendi domicílio em Juiz de Fora, atendi domicílio aqui em Viçosa, em condomínio e tudo mais. Então, tem essa experiência gigante. Eu cheguei a ter uma época que eu tive mais personal, acho que eu tive 16 alunos simultâneos, a época que eu tinha mais alunos de personal. Então, eu tinha aluno de dupla, de trio, idoso. Eu cheguei a dar personal para senhora de 92 anos, né? Um orgulho danado de ter a oportunidade de ter isso, né? De trabalhar com pessoas como essa, de aprender de uma maneira gigante com a vida dessas pessoas. Então, a musculação me proporcionou muita coisa. A musculação me proporcionou muitos amigos, a musculação me proporcionou muitos amigos professores, profissionais, pessoal das secretarias, pessoal que é os alunos, né? Então, devo muita coisa para a musculação e eu estudei muito por causa da musculação. A musculação me fez estudar muito, tanto a fisiologia, e uma área que me fez estudar muito foi a cinesiologia, que eu cresci muito na cinesiologia na área da musculação, estudando especificamente para a musculação. Hoje, inclusive, eu sou professor de cinesiologia, hoje eu sou professor de anatomia e eu devo muito dos meus estudos de anatomia à musculação também. Então, e a própria disciplina de musculação, que hoje eu também sou professor dessa disciplina das duas instituições que eu trabalho, em curso de pós-graduação. Então, é um caminho que começou sem querer, meio praticando, mas que eu também fui me apaixonando ao longo do tempo. Hoje eu adoro musculação, exercício físico em geral, né? Praticar, né? Hoje eu pratico em casa, não tenho saído muito por causa do momento, né? Então, assim, só tenho que agradecer essa trajetória dentro da musculação que me proporcionou conhecer muita gente legal mesmo dentro da educação física. Anselmo, história simplesmente incrível. Não tenho o que falar. Incrível. Sabe, você não gostar e fazer um dia e depois ter uma história tão longa e tão constante que nem você teve com a musculação. Então, assim, são coisas, né, que elas acabam vindo e são coisas muito legais que vão acontecendo. Então, muito bom saber dessa história. E aí, uma coisa, né, que você falou e que é um momento que muita gente vive e eu gostaria de entender mais é sobre esse seu final de graduação, né? Como é que foi a questão de TCC, de finalizar, incertezas, não sabe o que vai vir no futuro, né? Como é que foi esse momento de finalização para você? Foi um momento de tensão mesmo, sabe? Com relação ao TCC, eu nunca tive muitos problemas não, porque aconteceu de 2005 a UFV ter uma greve longa, 4 meses. E eu aproveitei esses 4 meses para fazer o meu experimento e para escrever o TCC. Então, eu escrevi um TCC no momento que eu não estava muito apertado com outras disciplinas e eu me formei com 4 anos e meio. E eu deixei isso muito porque no último período eu só fiz uma disciplina. Então, eu não tive muita correria com o TCC, não. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer um trabalho bem feito e consegui concluir sem muitos problemas. Meu problema de graduação não foi trabalho de conclusão de curso. Mas a questão das incertezas, sim, né? Que uma das coisas fantásticas que Viçosa me trouxe foi a oportunidade de ter conhecido a minha esposa no meio da graduação. Ela fazia administração, eu fazia educação física. Eu conheci ela numa festa, para quem conhece Viçosa vai saber o nome, que é o Nico Lopes. Na minha época, o Nico Lopes era uma baita numa festa e é o lugar mais improvável da história da humanidade, de toda a humanidade, você conheceu uma esposa. E eu conheci minha esposa lá. A gente conta essa história engraçada. Eu conheci minha esposa no Nico Lopes. E é um lugar mais improvável você achar alguém para namorar e quanto mais para casar. E eu tive essa felicidade enorme de passar por isso. E no final da graduação, eu me formei mais ou menos na mesma época dela. E a gente estava namorando,
a minha esposa morava aqui em Viçosa, e eu também estava tentando casar as coisas, para que a gente pudesse ficar junto. Então teve essa tensão para que momento que a gente conseguiria fazer isso. Porque eu morava aqui em Viçosa, meu pai não tinha muita condição de ficar me sustentando mais aqui, o gasto que eu tinha, e eu não tinha conseguido emprego aqui. Então eu fiquei meio assim, fica aqui por causa da minha esposa, ou na época minha namorada, né, da Cíntia, ou volta para casa porque não tem dinheiro para ficar aqui, alguém tem que sustentar, e por enquanto tem que ser meu pai e minha mãe. E aí eu acabei voltando, porque a minha esposa, na época, ela tinha passado num concurso público da Secretaria de Educação para Ponte Nova. E ela conseguiu uma transferência para Varginha, que lá também tinha uma sede da Superintendência de Ensino. E aí eu fiquei mais tranquilo, acabei voltando para Varginha nesse meio tempo. Aí voltando para lá, eu voltei sem nada. Eu voltei com as minhas ideias na cabeça, mas certeza de absolutamente nada. O negócio do tênis que eu falei foi assim, vou fazer o tênis porque é uma coisa que eu gosto e vamos ver se acontece alguma coisa, né? Mandando currículo para um lado para o outro. Os primeiros meses não tive resposta, né? Eu formei em outubro, voltei para Varginha em outubro e fui conseguir um emprego só em janeiro. Então eu fiquei 2, 3 meses ali meio no off dessa história, né? E aí, incerteza atrás de incerteza, nesse meio tempo a minha esposa conseguiu a transferência dela, fiquei mais tranquilo que a gente pode ficar junto, né? Ela conseguiu ir lá para Varginha, ficamos lá também. Só que uma coisa que acontece, Túlio, que é quando você tem a oportunidade de ter uma porta aberta, eu acho que você tem que buscar agarrar ela da melhor maneira possível. Eu acho que isso eu fiz. Porque eu consegui, como eu falei, essa vaga para dar aula de tênis, e aí, consequentemente, uma coisa meio que puxou a outra aí, porque a musculação apareceu no meio do caminho, e as duas eu agarrei muito bem. Eu me tornei um bom professor de tênis, principalmente para crianças, né? Eu lembro que eu tinha uma escolinha de tênis aos sábados, todos os sábados, e eu tive muitos alunos, as crianças gostavam muito das atividades que eu fazia, né? Então eu tive boas experiências com isso. E dentro da musculação eu cresci muito, estudei muito, tive a oportunidade de ter ótimos alunos de personal que me fizeram crescer muito. Eu dei muita aula para médicos, por exemplo. É mais uma coisa que a biologia me puxou, porque, por exemplo, tinha médico que eu fiz um certo grau ali de amizade, né? Que eles me davam livros deles mais velhos para eu poder estudar. Então, eu cheguei a ganhar livros de biologia mais antigos, que, esse aqui eu não leio mais não, pode ficar para você. E aí eu ficava com os livros dos caras lá e ficava lendo, né? Então, é muito por conta disso. Assim, eu acho que a gente tem caminhos que às vezes são tortuosos, mas trazem a gente para o eixo, e a gente, quando vê o eixo, a gente tem que tentar seguir nele. Eu vejo hoje, Túlio, com mais clareza as coisas, assim, porque na graduação é mais difícil para a gente, na graduação, enxergar com clareza para onde que a gente quer ir, onde que a gente quer chegar, né? É uma coisa que eu até comento com os meninos, a gente já tentar buscar, gente, para onde vocês querem ir, façam uma visualização aí de onde vocês querem chegar, o que vocês precisam fazer para chegar até lá. Hoje eu tenho mais clareza disso, até mais informação para isso, coisa que eu não tinha quando eu me formei. Então, muito que aconteceu no começo da minha vida profissional foi meio não deixar a vida me levar. Aconteceu muito por causa disso. Mas se eu tivesse a clareza que eu tenho hoje, talvez a vida me levaria menos naquele começo e eu conseguiria ter ido mais rápido com algumas coisas na minha vida. Mas também acredito que as experiências servem para fazer a gente aprender. Então, é um momento difícil para todos os estudantes, não sabe o que vai fazer. Eu lembro de cantar na fila da formatura da UFV, né? Ah, desempregado. Ah, tipo, cantava, eu tô formando, né? Ah, eu tô formando. Aqui na UFV a gente tem mania de gritar, né? Ah, eu tô formando. A gente gritava, ah, desempregado. A gente tinha a gente sabia que ia passar momentos difíceis, mas que a educação física é uma área tão diversa e tão rica se você conseguir já delinear o seu caminho ali desde a graduação, você vai ter menos dificuldade para isso. Eu vejo muitos alunos hoje que saem da graduação já empregados e muito bem empregados, inclusive, que vão para diversos lugares assim do Brasil que conseguem fazer coisas incríveis. E os alunos tanto da graduação da universidade pública quanto da universidade privada, eu tenho contato com os dois, eu vejo isso acontecer aqui direto, né? Claro que tem outros que têm mais dificuldade,
mas eu vejo casos que as pessoas se dão muito bem aí ao longo do tempo, e que a gente tem que procurar ter essa clareza, de tentar formar na nossa cabeça, formatar na nossa cabeça desde a graduação o que a gente quer fazer, para onde a gente quer ir, e tentar levar os nossos caminhos nessa nossa experiência, nesse nosso intuito, um pouco escutando um pouco ali o coração, escutando um pouco a razão também, fazer esse balanço, fazer esse exercício. Acho que o ponto mais importante é fazer o exercício durante a graduação, para ver se a gente vai conseguir depois tornar isso realidade. Mas a ideia é deixar a vida levar menos e tentar ser mais claro, imaginar e colocar em ação aquilo que a gente realmente quer para a nossa vida. Que história incrível! Que história incrível! Eu acho que você fala e você viveu situações muito importantes, e situações que muita gente vive. E eu concordo super com a sua fala de, às vezes, a primeira porta que vai abrir não é a porta que você quer terminar, né? O primeiro emprego que vai surgir, às vezes, não é nem na área que você pretende seguir o resto da vida. Mas se você aproveita bem aquela oportunidade, faz daquela oportunidade algo relevante, você pode acabar, por causa daquela oportunidade, abrindo leques que vão poder te expandir. E essa experiência que você falou é a experiência que outras pessoas já vieram aqui no canal falar, de às vezes não começar onde elas queriam chegar. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é incrível, né, de a gente poder compartilhar com todo mundo, poder estar na internet de uma maneira super acessível. E uma das coisas que eu penso e eu sempre pergunto aqui para as pessoas que vêm no canal é o que você acha que alguém tem que pensar quando decide que quer fazer educação física. Uma boa pergunta, né? É mais ou menos aquela pergunta quando o pessoal vai no Provocações e pergunta assim, o que é a vida? Aí a pessoa fica perguntando, tentando responder o que é a vida. Eu acho que essa pergunta ela tá meio pau a pau com aquela ali, né? Talvez a vida mais profunda, né? Mas quando a pessoa vai escolher educação física, eu acho que ela tem que ter em mente o seguinte: provavelmente não é aquilo que você está esperando que é. É muito melhor do que aquilo que você espera, porque existe uma quantidade de locais, uma quantidade de possibilidades e muitas delas que ainda não foram exploradas ou que poderiam ser muito mais exploradas pela educação física, e você vai ter a possibilidade de ter contato na graduação e depois se especializar de uma maneira melhor enquanto profissional, e você tem que buscar essas lacunas, essas ideias. Então, entre na educação física com uma mente aberta. Entre com a educação física com uma ideia de que você vai conhecer muitas coisas. Claro que eu vejo que tem alunos que já entram na graduação, tipo assim, eu quero fazer educação física porque eu quero ser personal das estrelas. Eu já tive pessoas que me falaram isso. Eu quero que eu vi um cara sendo personal e ganhando 20 mil por mês. Eu quero assim também. Beleza, tudo bem, ótimo. Já está com aquela ideia clara que você quer fazer e isso realmente é importante para a sequência da sua vida. Com certeza você tem toda a razão com relação a isso. Mas você vai ter tantas experiências, você vai viver tantas coisas diferentes em outras disciplinas que não estão relacionadas a ser personal trainer diretamente, como, por exemplo, nas disciplinas de futebol, como, por exemplo, nas disciplinas de lazer, como, por exemplo, nas disciplinas de futsal, nas disciplinas de psicologia do esporte, que vão te dar tanto embasamento, que vão te dar tanta informação, que você tem que estar aí com a cabeça aberta para entender o que aquilo te traz de vivência, de experiência, de informação que vai influenciar diretamente na sua atuação profissional amanhã. E estar aberto para isso. E às vezes a gente fica meio de ouvido fechado porque a gente está achando que está fazendo uma coisa que não serve para nada. E não tem nada que não serve para nada. Sempre vai ter alguma coisa que você vai poder puxar o gancho, que vai te levar para um outro nível, que vai te levar para um outro patamar ali dentro da sua formação. Todas as disciplinas são importantes
e abra sua mente para escutar tudo que todos os professores têm para falar durante a graduação, que vai sim influenciar de alguma forma na sua formação. Mesmo que indiretamente, mesmo que seja só sua formação enquanto pessoa e não enquanto profissional, que é tão fundamental quanto, né? Que você esteja aberta para essas diversas experiências, essas diversas vivências que você terá, e pode ter certeza que todas elas te formarão uma pessoa e um profissional muito melhor. Muito legal. Acho que são pontos que realmente é interessante se atentar. E adorei o começo da sua frase, porque foi uma coisa muito nova para mim, de vai ser muito melhor do que você pensa. Você foi o primeiro que trouxe essa experiência, eu achei muito legal, porque é realmente muito verdade. É muito verdade. O curso, a graduação, são momentos incríveis que a gente vive, é um aprendizado fora de série que a gente vive durante esse, teoricamente, curto período de tempo, né? E a última pergunta formal que eu gostaria de te fazer é se você é feliz exercendo a profissão hoje em dia. Com certeza, Túlio. Quando eu falei daquele primeiro ponto, né, quando você perguntou com relação àquele momento mais tenso, quando você está saindo da graduação, começando a trabalhar, né? E eu falei assim, você tem que tentar aproveitar a melhor maneira a oportunidade que lhe aparece. Eu acredito que eu tive muito êxito em aproveitar as oportunidades, porque eu sempre fiz tudo com muito amor, né? Eu sempre pus muita vontade, muito amor em tudo que eu estava fazendo. Mesmo ganhando R$ 97 do primeiro salário meu da musculação, é a mesma vontade, o mesmo amor que eu tenho de montar um treinamento de uma consultoria minha hoje. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu até brinco, né? Eu estava vendo um dia desses, eu estava vendo o documentário do Michael Jordan, e o Dennis Rodman falou uma coisa que eu associei muito, né? Ele falou assim, eu ganhava muito bem para jogar basquete, mas o jogar basquete eu jogava de graça. Eu ganhava muito bem para aguentar os jornalistas enchendo o saco ali depois. Tipo assim, a atividade em si, a gente faz de graça. Eu daria aula de graça, eu dou de graça, direto, eu dou. Nessa graduação que eu dei de palestra de graça, então, foi uma grandeza. Mas faço isso com muita felicidade. Faço isso com muita alegria, porque eu posso retornar para a sociedade, para as pessoas, aquilo que muitas vezes eu também tive de graça. Eu me formei numa universidade pública. As pessoas pagaram dos seus impostos para a minha graduação, para eu ter aula, para eu ter equipamento, para eu ter espaço, para eu ter professor, para poder ter isso, né? Então, eu tenho muita alegria no que eu faço, eu gosto muito de ser professor, né? É o que eu gostaria de fazer realmente, me encontrei nessa área, de ser professor das disciplinas que eu dou, de ser profissional de educação física. Então, com certeza, eu tinha comentado lá naquele primeiro momento, né, que não sabia se fazer comunicação ou fazer educação física, mas na primeira semana de graduação eu tive certeza que era isso. E isso muito por conta de quê? Porque as coisas que eu faço na educação física me deixam muito feliz. E ser professor de educação física hoje me faz muito feliz. E, claro que existem momentos da profissão que a gente não gosta de tudo que a gente faz, né? Tem determinadas coisas de ser professor que não me deixam tão feliz. A parte burocrática da coisa é uma coisa que não me deixa tão feliz assim. Mas eu entendo que para exercer aquilo que eu gosto, eu vou ter que passar por momentos assim também. Não é tudo que você faz que você tem que gostar 100%. Mas para eu poder exercer, estar na frente da sala de aula ali, que é o momento que eu mais gosto, eu preciso passar por alguns momentos também que eu não gosto. Então, não precisa ser feliz o tempo todo, tá? Não tem obrigação nenhuma de ser feliz o tempo todo. Isso vem para a sua vida como um todo, né? Então, se eu sou feliz com a minha profissão, com certeza eu sou. Mesmo tendo horas que eu fique bravo ou fique chateado com alguma coisa que aconteça. Mas, no geral, assim, com certeza eu tenho muita alegria de ter escolhido a educação física, ou de ela ter me escolhido, né? Seja lá qual foi a ordem desse negócio, e que isso impactou de uma maneira muito significativa na minha vida, né? A educação física me trouxe muitas coisas, e vir para a Viçosa me trouxe muitas coisas, né? Falei, deu exemplo de mais cedo agora, de ter tido, por exemplo, a oportunidade de conhecer a minha esposa. Se eu não tivesse vindo para a Viçosa, não sei como isso aconteceria. Acredito que aconteceria, acredito muito que o destino vai acabar levando a gente para os caminhos que deveriam ser.
mas aconteceu por causa disso naquele momento, né? Hoje a gente tem uma família linda, tem uma filha que eu amo de paixão, que é tudo para mim, minha vida, minha família e minha profissão. Então, está tudo muito ligado com essas vivências que eu tive na educação física. Então, sou realmente muito grato e muito feliz por trabalhar nessa área, assim. Anselmo, incrível. E eu acho que essa felicidade, esse amor, essa paixão que a gente tem quando a gente faz o que a gente gosta, que faz a gente passar pelos momentos difíceis de uma maneira melhor. E faz a gente querer não desistir também, muitas vezes, quando a gente se enfrenta, a gente se depara com dificuldades. Então, muito bom saber que você é feliz exercendo a profissão e foi feliz durante toda a sua jornada, por mais que entre altos e baixos. E aqui na nossa entrevista, infelizmente, não dá para abordar tudo. Então, nesse momento final, eu queria te deixar livre para falar o que você quiser e sem tempo. Então, agora é o seu momento de talvez dar um recado final e falar algumas coisas que você quer falar e acabei não conseguindo abordar. Não, acho que eu falei bastante, falei até demais, tem hora que falei bastante coisa que me tocou, me passou por essa história. Eu queria primeiro agradecer essa oportunidade, tá? Que você está me dando de reviver momentos da minha vida, né? Não é todo dia que a gente tem a possibilidade de falar da nossa vida para as pessoas. E às vezes as pessoas veem a nossa vida e falam assim, não, queria ser assim, queria ser assado, né? Queria ser como fulano, como Beltrano, e às vezes não sabe muito bem como é que é de verdade a vida dela, nem o que ela passou para chegar até lá, né? E você me deu essa oportunidade de contar uma parte da nossa história, da minha história aqui no seu canal, tá? Seu projeto é muito legal, que vai mostrar para muitos estudantes e profissionais de educação física a diversidade de situações que a gente vivencia, que pode vivenciar nessa área tão legal. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é esse agradecimento e parabenizar você por essa ideia, tá? Muito obrigado mesmo. Na verdade, é um presente para quem está aqui falando e contando a história. É um presente passar por uma experiência como essa daqui. Mensagem final, assim, com relação à educação física, né, a relação que ela tem com a vida, você falou um ponto aí que é muito legal, a história, né? A minha história é uma história muito legal. Realmente eu também considero a minha história bem legal ao longo de tudo que envolveu a educação física, mas que essa felicidade que eu tenho de ser professor de educação física, essa felicidade que eu tenho por todas as situações que marcaram minha vida, que estão ligadas à educação física, estão muito ligadas com um propósito, né? Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, a identificar o meu propósito e fazer o que eu preciso fazer para continuar e seguir nesse propósito. Então, as partes difíceis virão. Aliás, eu diria que a maior parte do tempo são das partes difíceis, né? As partes fáceis têm o menor tempo, mas tudo que estão ligado a um propósito. E eu tenho um propósito muito forte de ensinar e ajudar as pessoas a entender mais e entender mais sobre o exercício físico e entender mais como o exercício físico pode ajudar muitas e mais outras pessoas. Pode ajudar quem está trabalhando com exercício físico e pode ajudar quem está praticando o exercício físico. Eu comento nos meus cursos, né, algumas vezes, que uma das coisas que me moveu a ser professor foi porque em um dia na sala de musculação eu pensei, poxa, esse conhecimento que eu tenho, eu poderia atingir muito mais gente do que eu atinjo. Então eu atendia lá 200, 300 alunos de uma academia, mas eu poderia atingir muito mais gente. E como é que foi a forma de eu atingir mais gente? Eu ensinando esse conhecimento para outras pessoas, e cada uma das pessoas poderiam ajudar 100, 200, 300, 1000 pessoas. Então eu tenho uma ideia que todas as aulas que eu dei, eu dou, todos os cursos que eu já ministrei, eu poderia ter impactado aí muita gente. 20 mil, 30 mil pessoas, de alguma forma, foram impactadas por pelo menos uma informação que eu passei, que eu tive a oportunidade de aprender e a oportunidade de ensinar. E isso me faz muito feliz também, esse propósito de ajudar as pessoas, de ter muitos alunos que estudaram comigo na graduação e me falar, nossa, muito obrigado por você ter falado sobre aquele conteúdo ou esse conteúdo, isso me ajudou muito, né, na minha formação,
ou se não um conteúdo, às vezes um conselho que você me deu, uma situação que você passou que ajudou muito na minha formação e hoje eu sou muito grato a isso. Eu tenho diversos relatos disso, fico extremamente satisfeito, né, grato para as pessoas passarem trocarem esse assunto comigo, né? Então, eu só tenho, na verdade, que agradecer. Agradecer por ter passado tudo isso, agradecer os meus amigos lá de muito tempo enquanto infância, né? A gente tem um grupo de WhatsApp lá, a gente se vê, fala mais por WhatsApp do que qualquer outra coisa. Um grande abraço para eles aí, se alguém estiver vendo, que me formou lá a base motora, a base de amizade, a base de cumplicidade, a base de humildade, a base de companheirismo, né? Passando pela minha família, né? Também meu pai e minha mãe, nessa história que eu comentei da força, da ajuda, sempre que precisa, até hoje, né? Quando precisa, estão de braços abertos, a oportunidade de ter passado e conhecido pessoas incríveis, como pessoas que eu comentei que me acolheram aqui em Viçosa, e de ter conhecido, né, minha esposa, de ter minha filha hoje, ter minha família aqui formada, feliz, também com seus arranca-rabos normal de família, todo mundo tem, né, gente? Não é tudo lindo e maravilhoso também, não, mas também tem, mas muito feliz no final das contas de estar construindo o que eu estou construindo hoje, né? Tudo baseado num propósito que está muito acima de dinheiro, está muito acima de status, não tenho preocupação nenhuma com isso, tenho uma preocupação de ajudar pessoas e isso eu tenho feito fortemente nesses últimos anos aqui. Vou abrir a porta no final aqui, tá vendo? Coisa de pandemia, né? Professor, assim, eu que tenho que te agradecer muito por você ter topado esse projeto desde a primeira vez que eu te mandei mensagem e por você estar aqui hoje compartilhando essa história. Porque o maior objetivo desse canal é poder contar histórias como a sua, poder contar histórias de profissionais que viveram muitos momentos e que hoje em dia eles continuam vivendo, mas de maneiras diferentes, com uma cabeça um pouco diferente, mas entendendo que todo fim tem um começo, tem um meio, e toda pessoa tem uma história. E essa história ela merece ser contada e é muito legal e é muito engrandecedor quando alguém conta uma história. Então, sempre que você estiver ouvindo uma história de uma pessoa mais velha, de alguém, de um colega, dê muita importância, porque as histórias elas ajudam muito a gente em diversas formas. Então, muito obrigado mesmo por você estar aqui hoje, por você ter compartilhado bastante da sua história. Eu que agradeço e agradeço a todo mundo que tive a oportunidade de contar a história para mim enquanto personal. A gente tem muito isso, né? Eu tive muitos alunos idosos que me contaram as experiências de vida deles incríveis, né? Que me contaram coisas fantásticas. Eu lembro da senhora que eu falei que eu atendi, que tinha 90 e poucos anos, né? Dela me contar a história dela, que ela morava na roça e cuidava de 6 filhos e que ia a pé do centro da cidade até a roça, tipo, era 20 quilômetros, e voltava todo dia com os meninos carregados no colo. Diversas histórias que a gente ouve enquanto profissional que fazem a gente aprender realmente. A gente tem que estar com o ouvido bem grande, bem aberto, para aprender com tudo e com todos. Toda hora é um momento de aprender e a gente tem que ter 2 ouvidos e usá-los, né? Por isso que a gente tem 2 ouvidos e apenas uma boca, né? Para escutar mais histórias e falar menos. E a gente tem que saber fazer isso. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido. É isso e até a próxima!